Voltei! Deu um probleminha técnico para a doutora Silvia entrar, mas eu acho que agora ela vai conseguir entrar. Vamos lá! Doutora, tudo bem? Vamos tentar entrar agora? Aí, ela entrou, agora eu vou convidá-la. Agora eu vou te mandar o convite e você aceita. Cheguei chegando. Deu certo! Ê! Pronto! Agora sim, Agora viu? sim! Ah, que coisa boa! Que bom, doutora, que deu Agora deu certo. certo. É, viu? Tem os macetinhos do Instagram, né, Instagram doutora? Agora a é gente, para os meninos. aos pouquinhos, vai Com aprendendo. certeza. Mas foi muito bom. Tudo bem, é? Que bom, é um prazer falar com você. Eu já te falei que eu vou te chamar de você, tem muita gente que não gosta, né, de ser chamada de senhora, e eu te acho super jovem, vou te chamar de você, Isso mesmo. tá? Com todo Isso respeito. mesmo, com todo respeito. Eu chamo minha mãe, E, chamava minha mãe de você, né? E até o fim, minha mãe já está no céu, mas ela partiu com 85 anos, eu sempre chamei ela de você. Eu acho mais perto, né? Mais carinhoso. mais intimista. Pois é, doutora, olha, um prazer estar aqui. As pessoas aos poucos vão chegando, porque a gente teve uma falhinha técnica, mas agora a gente voltou de vez, né, para a nossa live. É uma live muito importante, de um tema muito importante. Então, quanto mais pessoas vocês enviarem essa live, gente, meus seguidores, as pessoas que estão aqui com a gente, ó, estão mandando para todo mundo aqui. Esse aviãozinho que está do lado direito, você manda para as pessoas que vocês gostam e que queriam que assistisse a live. Então, pode enviar, porque o assunto é importante e vale a pena. E a doutora Silvia está aqui, tirou um tempinho da agenda dela para nos atender com o maior carinho. E eu só tenho que te agradecer, viu, Eu doutora? que agradeço, Érica. Você sabe que é tão bom finalmente a gente vai falar de saúde, porque faz 2 anos que a gente fala de doença, né? E eu acho que é uma oportunidade muito Sim, grande da gente focar na saúde, né? E acho que esse tema que você trouxe, ele é muito importante, porque parece que a gente colocou de lado esses aspectos de prevenção. E, na verdade, eles são muito mais eficientes que os aspectos de tratamento. Isso vale para todas as doenças que a gente conhece. E principalmente as doenças sim, infecciosas, que a gente pode se livrar delas, de muitas delas, não de todas, infelizmente, mas através das vacinas. As pessoas dão muito ênfase, às vezes, em antibiótico. O antibiótico foi uma droga muito importante na história da medicina, mas ela não fez nem um trisquinho do que as vacinas fizeram, sabe? Então, e sim. muitas dos vírus que são assim, até desse que a gente vai falar agora, poliomielite, ele não tem tratamento conhecido até hoje. Olha só, quantas dezenas de anos que a gente conhece essa doença, ela sempre aparece em surtos, é uma doença terrível porque muitas crianças não tinham nada, mas ela é tão transmissível que aquele pouquinho de crianças que vão ter as formas graves, e o que é a forma grave? A paralisia de uma perninha, de um pezinho, para o resto da vida. E a paralisia, porque paralisam músculos, né? E às vezes paralisam o músculo Sim, da respiração. No passado, as crianças morriam. Depois, quando sim. começaram a terapia intensiva, essas crianças ficam o resto da vida dependendo de ventilação mecânica. Muito triste, né? Muito triste. E acontece Pois é, muito muito triste. mais ainda de 0 a 5 anos. Então, você imagina você ter 4 aninhos e ficar para trás com uma perninha que nunca mais vai ser a mesma. Essa criança não vai correr, essa criança vai ter Pois é. muitas dificuldades pela frente. E hoje a gente consegue, com a vacina da polio, acabar com esse problema. Esse já foi um mega Pois problema é. na humanidade e, através das vacinas, a gente conseguiu quase eliminar. Tem lugares ainda no mundo que ainda tem. E aí é Pois o seguinte, enquanto tiver poliomielite em alguma criança da face da Terra,
todas as crianças estão correndo perigo. E quais as crianças que sim. não estão correndo perigo? As vacinadas. Então, para Ah, mim, não tem nenhuma dúvida em relação, nós vamos falar de pólio, mas a gente vai falar das outras também. A- as isso. mamães, né, elas só querem o bem dos filhinhos, as mamães, os papais, tios, vovós e tudo. E sabe, Érica, as vacinas, elas são umas vítimas do próprio sucesso, porque elas são tão boas, elas são tão eficientes, elas têm efeitos colaterais tão mínimos. Eu estou falando num genérico, sabe? Do E, no geral, né? geral, o que que aconteceu, né, nas últimas décadas? Várias infecções que eram muito prevalentes na infância, elas sumiram. Então, pode ter uma mamãe Sim, aqui me ouvindo que nunca viu uma criança com tosse comprida, mas eu aposto que a bisa dela viu várias, teve que tratar, botar em plástico. Às vezes, infelizmente, até viu criancinha morrer de coqueluche. E quem está me ouvindo, que é uma mamãe novinha, tem seus 25 anos, ela nem sabe do que eu estou falando, o que é tosse comprida, o que é coqueluche, né? E aí, levar a vacina... Nós temos o maior programa de vacinação do mundo. Maior programa de vacinação gratuito. E é engraçado, você vai para outros países, não existe isso, né? Não tem SUS, não tem vacina gratuita. E a gente meio que assim tá mal acostumado, sabe, Érica? A gente acha que, pois né? é. Então você tropeça em posto de saúde que dá vacina, né? E aí o que que Aham, acontece? Aí parece que é uma coisa chata de lá da vacina. Também a gente tem que uhum, ressaltar que os postos de saúde também precisam ter horários mais flexíveis, como começou a ter agora com sim, vacinação de Covid. Porque hoje não dá, né? Hoje, normalmente, o casal tem que sim. trabalhar para manter um padrão de vida razoável. Então, não dá para um posto abrir das 8 às 5, que é exatamente o horário que muitas mamães vão estar trabalhando, né? Isso Então, a gente mesmo. tem que flexibilizar um pouco os horários. As campanhas de vacinação, sabe aqueles sábados maravilhosos que acontecem? Eu lembro daquelas campanhas. Gente, como vocês se lembram? Quem está aqui conosco, né, assistindo a live ao vivo, que tem muita gente que assiste depois, Ah, doutora. tá bom. E teve gente perguntando se eu ia deixar a live salva. Vou deixar a live salva, pode ficar tranquilos, tá? Podem ficar tranquilos. Então, eu me lembro, doutora, do Zé Gotinha, Ai, sim, sabe? Eu me lembro que um era uma fofo, festa, né? tinha pipoca. Pois Eu é. já cobri quando eu comecei a fazer meus estágios de jornalismo e eu tive meu primeiro emprego foi numa rádio. E eu tive que fazer meu primeiro trabalho externa de, é, enfim, de jornalismo mesmo, jornalisticamente falando, era cobertura de uma campanha Nossa, vacinal. então você estava Então predestinada, né, Erika? eu estava predestinada. E, doutor, eu me lembro que eu fui até lá, era numa unidade de saúde pública aqui em Uberlândia, e ali tinha uma festa, era pipoca, tinha o Zé Gotinha na porta, e aquilo ali, assim, aquela criançada e os pais levando. A gente não vê isso mais, né, doutor? Olha, veja, de novo, né? Em vários lugares, eu moro no interior de São Paulo, né? Várias cidades aqui próximas fizeram esse acolhimento com a vacina da Covid. Então, tinha gente fantasiada de super-herói, sabe, gente do posto mesmo, achei super bárbaro. Sei. Tinha, então, assim, isso tá assim, então eu acho que é realmente uma questão de organização. Ah, eu quero até falar para contar a história, eu adoro contar história, né? Sim, Mas a poliomielite, que é essa paralisia, que era chamada paralisia infantil, ela pode dar em qualquer idade, mas ela é mais prevalente realmente, acontecia mais mesmo de 0 a 5 anos. Então, uma das estratégias, surgiram duas vacinas na década de 50, a vacina que o Dr. Salk conseguiu fazer, muito eficiente, que dá injeção. E a gente que tinha, então, surtos nos Estados Unidos, principalmente na época do verão, e quando dava um surto, muitas crianças com a paralisia dos músculos da respiração, tem uma foto incrível das crianças todas nesses pulmões de aço, uma coisa tristíssima. E aí a vacina do Dr. Salk, ela assim, logo fez um impacto enorme nos Estados Unidos, logo no ano seguinte. E alguns anos depois surgiu essa outra vacina, que é a vacina da gotinha.
A vacina da gotinha, que é do Dr. Seib, que a gente chama de Seib, até que acho que inspirou o Zé Gotinha, né? Ela é muito Aham, interessante porque, olha só, a transmissão desse sim, vírus, ele acontece por contato da boca de alguém com o vírus, que é excretado pelas fezes. Então, em lugares pobres, onde o esgoto encontra com água potável, então às vezes a pessoa tem acesso a uma água que está assim, contaminada, né? É lógico que isso aí é tudo microscópico, né, Érica? Ninguém vai tomar água de cocô, mas assim, mas vai ter sido contaminada, né? Acaba que quando ela toma, quando ela entra em contato então com água contaminada com o vírus da polio, é assim que ela se contamina. E a gente consegue contamina. imaginar que em lugares pobres isso deve ser bem mais comum. E a vacina do Dr. Salk, ela, a gente tomando pela boca, ela também faz o vírus vacinal, que é o vírus que vai proteger, sair pelas fezes. Então, ela é muito interessante para países que têm ainda a poliomielite, porque aí uma criança que nem conseguiu chegar na vacina vai entrar em contato com a água, mas a água agora é que contaminada com o vírus vacinal e ela se vacina também. No Brasil, então, as primeiras campanhas foram da polio, para a gente tentar eliminar, que era um pavor. A gente tinha muitos casos por ano. Sim, E aí depois o pessoal sacou que isso era muito legal, que aos 2 sábados por ano era uma oportunidade também de acertar a carteirinha de vacina. Porque vacina, e deixa eu sim, até explicar isso para as pessoas, ela tem prazo mínimo entre uma dose e outra, mas não máximo. Então, vou dar um exemplo. A vacina da hepatite B são 3 doses, toma hoje, toma daqui a 30 dias, toma daqui a 6 meses da primeira dose. Mas se você esqueceu e já passaram 8 meses, você não precisa começar tudo de novo. Você toma a vacina. Então, quem estava com a carteirinha atrasada ia lá para tomar a gotinha, porque era muito propagandeada pelos veículos de comunicação, graças a Deus. A pessoa levava a criança para tomar a dose, e mesmo que as doses dela todas da vacina da CEB tivesse certinho, ela ia lá, tomava a gotinha, porque agora ela vai pôr essa gotinha para fora, é um vírus vacinal, né? Acertava a do sarampo que estava atrasada, acertava. Então foi uma estratégia assim sim, sensacional que infelizmente a pandemia deu uma paradinha, mas que a gente tem que retomar isso, porque é uma sim. maneira de 2 vezes por ano a gente acertar muitas vacinas importantes. Quando o Brasil eliminou a poliomielite, aí começou-se a pensar que talvez fosse interessante voltar a dar a vacina do Dr. Salk, que é a injeção. E aí voltou. Estamos hoje com as 2 vacinas no calendário desse ano. Ah, A gente tem a da legal. injeção, que é dada bem no comecinho da Uhum. vida, e a gente depois faz os reforços, que a gente chama, com a gotinha, para A que a gotinha. gente ainda não pode abrir Ah, mão. Mas, gente, sabe, sim. tem outra vacina de gotinha que é legal, Bárbara, que chama rotavírus. O rotavírus é um vírus horroroso e ele pega a judiação, os bebês. E assim, não precisa ser pobrinho, não. Criança de classe média ou classe alta é internada com uma diarreia horrível, vomita, uma coisa muito grave. A vacina, Sim. dada bem no comecinho, 3 meses de vida, gotinha também, contra o rotavírus, protege a criança deste mal. Então, no passado, uma das maiores causas de morte das crianças era a diarreia. Você já imaginou morrer desse jeito? Que horror! E aí, agora, com a vacina da rotavírus, a gente fica sossegado. Agora tem as Olha, outras coisas muito terríveis também. Não sei se alguém que está nos ouvindo viveu as epidemias de meningite que nós tivemos nas décadas de 70. Meningite meningocócica, um horror. A criança, se não morresse, fica sequelada para o resto da vida. Pode ficar olha, surda, pode ficar com retardo mental. Infelizmente, eu ainda como pediatra vejo crianças que tiveram meningite na infância e aí hoje elas estão assim acamadas, crianças que não andam, crianças que não falam, que são alimentadas por um tubinho no estômago, uma tristeza. E a gente tem várias vacinas contra a meningite, ô Érica. A gente tem a olha só vacina que ideia. meningocócica,
a gente tem a pneumocócica, a gente tem uma que eu, quando comecei na pediatria, estava cheio de um tal de um bicho que chamava hemófilos, e hoje, com a vacina, ele sumiu, sumiu de quem está vacinado. Então, é muito importante as pessoas ouvirem isso para entender que se hoje você não escuta falar de criança que internou por causa de rotavírus, se hoje você não escuta falar da tosse comprida, se hoje você não escuta falar de meningite, é porque hoje a gente tem as vacinas. Isso não é que essas doenças sumiram, essas doenças continuam existindo. E se a gente vacilar, Érica, elas vão voltar. E talvez seja por isso, então, que o governo está tão preocupado, né? Que eu até coloquei as informações no post da nossa live, falando que o governo de Minas está preocupado pela queda no número de vacinas, porque o Brasil ele é um país que as pessoas aderem às vacinas, A né? gente gosta Já de é, doutor, vacina. tradicional, não é? E o SUS é referência em vacinas no mundo Ai, a todo. gente é Então, assim, maravilhosa. Nosso programa é maravilhoso. Não tem outra palavra para definir. Vou te fazer uma outra sim, propaganda. Olha, veja, eu não trabalho para o governo, mas eu quero fazer propaganda desse maravilhoso programa. Quero fazer propaganda da caderneta da criança, que é um documento maravilhoso, que é onde a gente põe as sim. vacinas, onde a gente põe o peso e a altura da criança, muitas informações bem bacanas para as mães, para os pais, coisa de qualidade, coisa realmente assim, Sim, tudo que a gente merece mesmo ter, sabe? sim, Informação bonito, material gráfico bonito, dá para baixar no computador, uma coisa maravilhosa, sabe, Érica? A gente tem que ver o que pois é é. bom e usar o que é bom. E lá tem a carteirinha da vacina. E é importante, porque eu vou dizer uma coisa, vou confessar para vocês, segredo só para esse pessoal que está assistindo no Instagram. Eu que sou pediatra, eu que sou infecto, eu preciso olhar o calendário, é muita vacina. É muita coisa. Até eu ia te perguntar quais são as vacinas principais que as Então vamos crianças lá, as devem ter. vacinas principais. E a gente, olha só como a gente já começa a proteger com vacina o bebê antes de nascer. Quando a gestante está a partir das 20 semanas, que é mais ou menos 5 meses de gestação, ela já pode tomar a vacina que protege. Mais do que proteger ela, protege o nenê contra o tétano, contra a difteria e contra a coqueluche. Por que a gente está fazendo isso? A gente tem uma vacina ótima contra a coqueluche, mas o nenezinho só podia começar a receber com 2 meses e precisa de pelo menos 3 doses para ser bem eficiente. Mas aí, quando que tem coqueluche? Com 1 mês de vida. O nenezinho com 1 mês de vida que nem tomou vacina nenhuma. E eu vi como pediatra esse tipo de caso, bebezinho de 1 mês tossindo, 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 uma judiação. Às vezes tem que ir para ventilação mecânica porque ele não dá conta de ventilar. Precisa internar oxigênio, aquele horror. Aí a gente começou a vacinar a gestante, protegendo o neném. Outra vacina que a gente dá na gestação para proteger o neném é da Covid. Primeiro, porque Covid em gestante é Pois um é. desastre, um desastre. Segundo, porque eu não tenho vacina para dar no bebezinho. E bebezinho, ai, eu vi bebezinho com Covid esse ano, que tristeza. Você viu, Que doutora? tristeza, que tristeza, Érica. Então, é outra vacina que a gente dá. Depois o neném nasceu, já na maternidade ele toma a vacina de hepatite B. Nossa, hepatite B, mas ele vai pegar hepatite B. Hepatite B é uma doença muito prevalente no mundo. E uma das maneiras de pegar é através da mãe passar para o neném, às vezes ela nem sabe que tem, não fica amarela, Sim. não fica, às vezes não sente nada. E a gente até testa gestantes para isso, mas às vezes passa alguém. E aí a vacina, começando lá na maternidade, já começa a proteger o nenê, porque se o nenê pegar essa hepatite, ele vai ficar muito doente lá com 10 anos de idade. Não na hora, não nos primeiros anos de vida, mas Ah, lá tá. com 10 anos de idade ele vai ter cirrose. Sabe doença que parece doença de gente idosa? Nenezinho com cirrose, Aham. criança com cirrose, criança com câncer de Olha, fígado. Então a gente já começa a vacinar na maternidade. Aí ele volta para casa, no primeiro mês de vida a gente dá
contra a tuberculose, é BCG. As mamães que estão me ouvindo de nenê pequeno sabem, é aquela que depois dá uma reação no bracinho, né? E ela é importante porque a gente ainda tem muita tuberculose no Brasil. E a criança pequenininha, ela pode ter, menina, ela pode ter meningite por tuberculose. Olha que horror! Por tuberculose. Tuberculose, ela pode ter uma tuberculose no corpo inteiro, porque ela é pequenininha, dificilmente ela vai fazer a tuberculose no pulmão, ela vai fazer no corpo inteiro, inclusive meningite. Então, a vacina é muito importante ser dada logo no comecinho. E aí começa, né? Daí começa. Antes era tríplice, agora é penta, tem 5, né? Então, aí vai mais hepatite, difteria, coqueluche, tétano. Começam do hemófilos, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. O sarampo é lá para frente, nós estamos indo na ordem. Então, nós estamos ainda no mês 2. Tá na ordem. Eu estou passando o carro na frente dos 2 já. Você já está lá na frente, eu estou no mês 2. E essa é uma vacina. Então, hoje combinaram, e é uma estratégia muito interessante a gente juntar um monte de vacina para dar menos injeção e para que a criança, a gente não perca a oportunidade de vacinar. Quem trabalha com vacina, Érica, que muitas vezes a mãe fala assim, acordou espirrando, não vou vacinar. Então, já vou ensinar para vocês. Vacina é tão importante que a gente não perde a oportunidade de vacinar. Quando é que a gente não vacina? Se a criança está fazendo um tratamento de câncer, precisa discutir qual é a vacina que ela pode. Se a criança está fazendo febre, nem é tanto que a vacina vai fazer mal se ela tiver com uma outra infecção, mas talvez a vacina não faça toda a proteção que precisa, tá? Então, a gente evita vacinar a criança com febre. Mas criança que amanheceu espirrando, mas está brincando, está comendo, não fez febre, a gente vacina, porque não pode perder a oportunidade de vacinar. Você nunca sabe se tem um vírus malvado te esperando na esquina, esperando o seu nenê chegar. Então, a gente não perde a oportunidade de vacinar. Então, a gente vacina, então essas vacinas, depois vai chegar a vacina do rotavírus, a vacina contra o meningococo, depois vão fazendo todos esses reforços, depois chega a vacina do pneumococo, que é muito importante, porque o pneumococo faz pneumonia, meningite, otite, um estrago. Então, a gente vacina contra o pneumococo e agora vai chegar o sarampo. Antes passou a febre amarela. Febre amarela é muito importante. A gente corre o risco, a gente tem tanto o mosquito da dengue também transmite febre amarela. Agora, hoje no Brasil, a gente eliminou a febre amarela nas cidades, a gente chama isso febre amarela urbana. Mas lá nas matas, continua, é um outro mosquito, mas continua, e vira e mexe a gente tem um surto em macaco, por exemplo. Então, o que está acontecendo? Com esses desmatamentos, os macacos estão chegando mais perto das casas, então a gente tem casos de não na cidade, mas gente que está, sabe, numa chácara, e aí é picado por um mosquito, o mosquito mesmo que está da floresta está vindo e os macacos indo. Como a gente tem muito, mas muito Aedes aegypti, se ele picar alguém com febre amarela, ele começa a transmitir febre amarela até para quem nem foi na mata. Por isso que a gente vacina de febre amarela no Brasil em muitas localizações, tá? Aí tem a febre amarela, aí vai chegar o sarampo, vai chegar a catapora e a rubéola e a cachumba. E a gente teve no passado, isso eu vi também como pediatra, a rubéola era uma doença, uma infecção que não fazia muito mal, então era uma febrinha boba, um pouquinho vermelhidãozinha na criança, porém, na gestante, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação, principalmente no primeiro mês de vida, se a gestante pegasse rubéola, e eu vi isso, a criança nasce com catarata, a criança nasce com defeito no coração, a criança nasce com o cérebro destruído, um horror. Nós eliminamos a rubéola congênita. Mas como é que a gente elimina a rubéola congênita? Tem que vacinar as crianças de rubéola. Eu não posso vacinar grávida, pelo amor de Deus. Então, eu tenho que, antes de engravidar, a pessoa tem que tomar a vacina. E eu tenho que dar vacina também nos meninos, porque aí para de circular. Então, temos rubéola,
cachumba. Você fala assim, ai, cachumba? Não. Eu tive cachumba, não tinha vacina de cachumba na minha época de infância. Eu tive também, Horrível, dos dois lados. horrível, horrível. Mas nos adultos pode dar meningite, nos adultos pode dar infertilidade. Então não é uma bobagem, é uma doença que tem consequências. Então a gente vacina contra, que a gente chamava de tríplice viral, né? E agora a gente botou a da catapora também, agora já são 4, né? E catapora também, bem, era assim, as avós, elas queriam assim, uma criança priminha aparecia com catapora, queriam juntar as crianças para todo mundo pegar de uma vez. Um horror, não pode fazer isso, porque à medida que você vai passando de um para outro, a catapora e as vovós vão entender isso, vai ficando mais forte. Então, o primeiro filho tem uma catapora mais ou menos, o segundo fica mais doente, o terceiro interna. Olha que horror. Então, Sim. não é desse jeito que a gente vai acabar com a catapora, é com a vacina. E sarampo. Posso contar uma história tristíssima de sarampo? Sarampo, Érica, a gente ganhou diploma de erradicação do sarampo, eliminação do sarampo no Brasil. 2016, 2017. 2016. Uma festa total. E aí, baixa a guarda, 2018, um mega surto lá no norte do país. Provavelmente também ajudado, a gente tem muito migrante agora, imigrante, principalmente. Isso foi o que a gente conversou ontem, eu achei interessantíssimo isso. Tristíssimo, porque são nossos amigos venezuelanos que estão atravessando a fronteira, que estão buscando uma colocação, buscando comer, né, buscando emprego, todo mundo tem direito a isso. E lá na Venezuela, infelizmente, uma situação econômica muito difícil, com muita desnutrição, e provavelmente sem o melhor programa de vacinação da face da Terra, a gente começou a ter, e aí a gente começamos a ter surto. Em 2019 nós também tivemos surtos em vários estados. Um horror, porque morreu criança. Quando a gente vai olhar quem internou e quem morreu, quem não vacinou. Ai, me parte o coração. E hoje, na verdade, eu falei que era lá no fim a sarampo, você que estava certo. Hoje, a gente começou a dar a que a gente chama de dose zero de vacina do sarampo a partir dos 6 meses também. É porque a gente não pode botar ela. A gente dá a dose zero, que é entre 6 meses e 1 ano, para a gente já proteger um pouquinho, pelo menos, as crianças, porque a vacina é boa mesmo depois de 1 ano. E todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, precisa de pelo menos 2 doses dessa vacina. É uma vacina que não pode tomar quando está grávida, não pode tomar quando está fazendo tratamento de câncer, mas se você não estiver grávida, não estiver fazendo tratamento de câncer, você pode e deve acertar o seu calendário de vacinação. E assim, doutora, vamos supor que a gente não sabe se já tomou essa dose. A gente pode tomar? Essa é uma outra coisa linda das vacinas. Não faz mal você tomar mais doses, né? Uma vez completado, é que tem vacina que não precisa ficar fazendo reforço. Mas tem vacina, tem uma famosésima, que todo mundo esquece, mas é a vacina do tétano, que precisa de reforço a cada 10 anos. E é dolorida! É ruim, nossa, né? Ela dói. Mas eu vou garantir para você que ter tétano é 1000 vezes pior. Eu trabalhei, eu fiz internato e residência lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. Essa é uma unidade de terapia intensiva de tétano. Eu garanto para você que a dorzinha da vacina do tétano é fisco perto do que é realmente o tétano. É uma doença gravíssima. E a gente tinha, aliás, a gente tinha isso também no Brasil. A gente tinha o tétano neonatal. O que era isso? As pessoas mais antigas chamavam isso de mal dos 7 dias. O que era isso, Érica? Era o bebezinho que nascia, às vezes as condições do parto não eram muito boas, e ai, gente, as pessoas curavam o umbigo botando coisas que provavelmente secavam mesmo o umbigo, por exemplo, borra de café. O fumo! Oi? Fumo, borra de café. Mas não é pra fazer isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente estava falando sobre isso outro dia, minha mãe e eu. A gente estava conversando sobre isso, essa questão, como as coisas mudaram, né? Porque antigamente, gente, era tanta coisa que colocava no umbigo da criança. Como que a gente sobreviveu? Como é que a gente sobreviveu? Mas é que algumas crianças morreram de tétano. Inclusive, essa é a estratégia da gente não ter tétano neonatal, é vacinando a gestante. Então, assim,
Aí a gente tem, então, a vacina, essas vacinas muito importantes, a da catapora é muito importante também. Foi uma conquista ter vacina da catapora, né? Porque era uma vacina que a gente não conseguia pôr no calendário. Vai fazendo os reforços, e agora as meninas e os meninos têm a vacina do HPV. É muito importante. E às vezes as pessoas confundem tudo, Quando a gente vacina uma criança para vacina do HPV, não quer dizer que a gente fale para ela que a HPV pega a maior parte das vezes por relação sexual. Não quer dizer que a gente liberou geral, agora pode ter. Não é isso que a gente está fazendo. A gente sabe que aquela criança de 9 anos vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, um adulto saudável e vai ter vida sexual. E é muito importante já estar protegido contra o HPV. E vou dizer uma coisa também, a gente também vacina de outra doença sexualmente transmissível, que é a hepatite B lá no berçário, né? Lá no, quando é no Lá no berçário. é no berçário que vacina. Olha Ninguém só, e faz as pessoas escândalo. polemizam tanto. Ah, não Ninguém vou faz levar minha escândalo. filha para vacinar. Ninguém Pensa, faz não vou levar escândalo. porque senão as pessoas vão achar que eu estou induzindo a minha filha a praticar os atos sexuais. Não, Não tem nada disso, nada. gente. É prevenção, é cuidar da sua criança, E sabe que vai ser que adulta. vai ser adulta? E depois eu vou dizer uma coisa para você. É muito mais difícil trazer as populações de adolescente, adulto, para vacina. Você vê que para a gente vacinar agora de Covid, está tendo a maior pandemia do século. Nossa, A gente precisa quase que implorar para as pessoas irem vacinar. Imagina eu falar para o HPV, eu vou dar então com 16 anos. E lembrando, né, gente, que assim, a gente quer queira, quer não queira, vai acontecer em algum momento. Então, que bom que o seu filho ou a sua filha, quando tiverem que ter a relação, já estão protegidos pelo menos da grande causa de câncer de colo uterino. Esse mês agora de março é o mês de eu até fiz uma matéria sobre eu isso, vi. entrevistei um oncologista, e é o seguinte, gente, é o terceiro tipo de câncer que mais afeta as mulheres. É o câncer do colo do útero, que pode ser prevenido se você tomar a vacina contra o O vírus HPV, que causa exatamente. o câncer. E também dá câncer nos meninos, nos homens. Então, gente, as vacinas evoluíram de tal modo que saíram da vacina, a vacina mais a famosésima, que começou toda essa história, é a vacina da varíola, né? E a varíola, Érica, era uma doença tão terrível. Reis e príncipes tiveram, uma famosésima que teve foi a Rainha Elizabeth I da Inglaterra, aquela de 1500, aquela filha do Henrique VIII, Sim, ela teve varíola, era muito comum. Ela matava as pessoas e um terço das pessoas morria. E quem não morresse tinha marcas para o resto da vida. Foi o caso da Rainha Elizabeth. Ou ficavam cegas, um horror, muito transmissível, transmissível pelo ar. sim. Já lá na China, o pessoal tinha sacado que tinha algum lance entre. Era fazer uma coisa que, obviamente, a gente não faria hoje, mas pegavam as casquinhas de gente que estava sarando de varíola, faziam um pozinho e jogava no nariz das crianças para elas ficarem imunizadas. E chama variolização, bastante eficaz. Realmente, quando passava aqueles surtos de varíola, essas pessoas não pegavam. Porém, era uma coisa muito. Podia até chegar a matar. 1% das pessoas morria com a variolização. Mas 30% morria com a varíola, então era uma questão de qual é o mal menor. Sim. Mas aí, lá no século XVIII, teve um médico que prestou atenção numa história que todo mundo falava. Ele morava no interior da Inglaterra. E ele ouvia dizer, o pessoal contava, que aquelas funcionárias de estábulo, que eles chamavam de milk woman, leiteiras, né? Que a gente não tem essa profissão. Leiteiras, mulheres Mulheres leiteiras. leiteiras, que elas, na verdade, elas pegavam uma doença parecida com varíola, bem fraquinha, que era a varíola bovina. Elas iam lá
nas tetas da vaca, tinha umas feridinhas, elas faziam esse movimento. Obviamente não tem luva, né, gente? Nós estamos em 1700, né? Não tem luva de borracha, É, né? Tem luva de pano, completamente não tinha imprática. EPI, gente, não tinha equipamento de proteção Não tem individual. EPI, 1700 e pouquinho, não tem. E elas contraíam. E aí, quando passava, que todo mundo está pegando varíola, elas não pegavam. Aí ele prestou atenção nessa história, ele começou a verificar. Ah, E aí, o que ele fez? Ele fez uma coisa também que a gente não faria hoje, mas ele pegou o filho do jardineiro dele, ele pegou um pouquinho de material dessa varíola bovina, né, que estava na mão dessas milk umas, né, e aí ele inoculou no menino. Esperou um tempinho e aí ele pegou pus de gente que estava com varíola, inoculou no menino e o menino não pegou varíola. Ele fez esse experimento várias vezes. e ele fez um teste Ele de fez, vacina. coisa impensável hoje, mas ele abriu o caminho para. E ele chamou de vacina, porque, obviamente, para nós é fácil, né? Mas a palavra latina de vaca, né? Com dois Cs, e aí ele chamou que isso era, vinha de vacina e era a Então vacinação. por isso que Por isso chama que chama vacina. vacina. Vem de vaca. Gente, olha que Bacana, né? interessante! Nossa, que história bacana, E aí, o curiosíssima. que que aconteceu? Eu não sabia disso. Gente, só a doutora Silvia. Ó, gente, não tem ideia quem é essa pessoa com a qual vocês estão falando, assim, em pensamento, ouvindo a gente, se interagindo. Eu sei que tá todo mundo que está aqui ao vivo, tá assim, encantado de ver a doutora Silvia falar. E tá querendo interagir. Você fique à vontade, pode mandar comentários aqui, gente, que a gente lê para Ai, vocês, gente, eu tá? adoro esses Mas coraçõezinhos que vocês não têm sobem noção, aqui. porque a doutora Silvia, olha só, ela é uma estudiosíssima nessa questão. Doutora, você não fala, mas conta para eles assim, a sua experiência fora do país, onde Então, você estudou. eu tive muita oportunidade na vida, sabe, Érica? Dessas coisas que acontecem, a gente tem que ser muito grato, né? Por isso eu gosto muito de Sim. trabalhar com informação em saúde, porque eu tive muita oportunidade. Eu estudei na universidade pública, né? O povo brasileiro custeou a minha faculdade de medicina, a USP de São Paulo. Custeou, né, o meu treinamento como pediatra no Instituto da Criança lá, também na USP de São Paulo. E aí eu fui para a Universidade de Yale, lá eu fiquei 7 anos. Lá eu fiz o mestrado de saúde pública. Conta para o pessoal onde que é a A Universidade de Universidade de Yale. Yale fica em Connecticut, nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos. Connecticut é um estado que fica do lado de Nova York. Então, se você traçar uma linha reta entre Nova York, a cidade, e Boston, a minha cidade era no meio, né? E eu fiquei nessa universidade, que é uma universidade bem famosa. Eu tive a oportunidade de estudar, então, epidemiologia, saúde pública. Eu me especializei em infecção hospitalar. Daí eu fui trabalhar na UTI neonatal, num projeto de pesquisa em infecção em recém-nascidos, junto com o CDC, aquele centro famoso, Centro de Controle de Doenças Americanos, e depois eu fiz uma residência em infectologia, porque nessa altura já estava vendida, e essas histórias que eu estou contando de vacina e tudo, eu aprendi lá no mestrado. Eu tive uma professora maravilhosa também, dessas histórias de como é que as pessoas descobriram as coisas, percebendo, estudando, olhando. Então hoje dói meu coração de ver gente falando bobagem, fake news sobre vacinas. São pessoas que não conhecem a linda história da varíola, que eu não acabei de contar. Aí, deixa eu Isso, é voltar. que eu te Deixa eu interrompi. voltar. Então aí, esse médico gênero, ele descobriu isso. E ele passou, ele publicou, ele estudou, ele publicou, usou os canais. Gente, não tinha ainda Instagram, né? Mas ele publicou nas revistas científicas, apresentou o trabalho dele, porque é importante quando publica em revista científica, porque aí os pares, outras pessoas que não nem conhecem quem é que está escrevendo, podem avaliar do ponto de vista científico. Então, de vez em quando aparece uma bobagem num aplicativo, no WhatsApp, no Facebook, e você acredita. Meu Deus do céu, a pessoa escreve qualquer bobagem e você acredita. E aí tem lá na revista científica, a pessoa... Olha, eu já escrevi muito trabalho. Dá um trabalho, eu brinco assim, trabalho dá trabalho.
um trabalho danado, e você faz toda aquela pesquisa, escreve tudo aquilo, e depois você submete a publicação. Aí as pessoas que nem você nem conhece quem são, analisam aquilo ali, especialistas, e fazem comentários, e vai, é um vai e vem para cá e para lá, leva meses para fazer, você publica, né? E isso tem menos valor do que aquele post ridículo que fala que a vacina tem chip, né? Eu adoraria, viu? Se a gente conseguisse colocar um chip, a vacina muda o DNA da pessoa. Quer dizer, quem fala isso é de uma ignorância. Então, assim, bom, aí a vacina do gênero. E durante muitos anos foi a maneira como a gente fez a vacina da varíola, usando realmente, aí sim, aquele vírus que fazia na tetinha da vaca e na mão das milkwombs. E aí aconteceu que começou-se, a Rainha Vitória soube dessa pesquisa, vacinou, começou a ter começou a vacinar, porque muitas pessoas, né, pegavam varíola mesmo. E aí tem uma história assim de guerra. Nós estamos nesse horror que nós estamos vivendo. E aí tempos sombrios. A Guerra Franco-Prussiana. E aí o que aconteceu? Os russos, os alemães saíram vacinando o exército deles. Os franceses, provavelmente negacionistas, não quiseram vacinar. Perderam a guerra. Porque eles tiveram Porque todo mundo adoeceu. Porque todo mundo adoecia. E doença, infecção, mata mais do que sabre e bala de canhão. Aliás, na guerra, que é uma outra guerra, a Guerra da Crimeia, que agora está na moda a Crimeia, né? Mas a Guerra da Crimeia foi uma guerra que foi o berço do controle de infecção hospitalar, porque as pessoas os jovens ingleses, a Inglaterra naquela época, o Reino Unido, era que nem os Estados Unidos, tudo que era guerra estava lá no meio. E aconteceu essa Guerra da Crimeia, que metade da Europa estava participando e um pedaço da Ásia. E aí aconteceu pela primeira vez teve correspondente de guerra, porque ter uma Érica que está lá narrando as coisas não era uma coisa comum na guerra. E foi a primeira guerra que teve um correspondente. Obviamente ele não entrava ao vivo via satélite, né? Ele mandava por telegrama, mandava as suas coisas. Ele começou a contar os horrores da guerra, que como os soldados jovens estavam morrendo, não de balas de canhão nem de sabre, eles estavam morrendo de infecção. Aí o que aconteceu? Teve uma grande mobilização na sociedade britânica, e aí que mandaram, então tinha ela era uma nobre inglesa, a Florence Nightingale. Ela se interessava muito por saúde de hospital. Hospital no século XIX era uma droga, era um montado de gente, só gente pobre, era um horror. E ela realmente acreditava em higiene, sem nunca ter visto um micróbio, né? Ela nunca acreditou na teoria microbiológica, mas isso é 1850. E aí ela pegou e organizou um grupo de mulheres e foi lá para a guerra. E quando ela chegou lá, ela viu realmente que 80% das mortes dos soldados era depois que eles internavam no hospital da batalha. Não era na batalha, não. E ela falava que realmente ela via assim uma sujeira nos hospitais, não tinha comida para os pacientes, eles ficavam sujos. E aí vou contar uma coisa bem nojenta. A mesma esponjinha que limpava ferida de um e ele limpava a ferida do outro. E aí ela acabou com tudo isso. Ela fez rotina. Até hoje os enfermeiros têm essa questão de ter rotina, vem lá da Florence Nightingale. E aí ela pegou cada soldado que vinha da guerra tomava um banho. Eu estou contando essas histórias porque isso também é da prevenção. Então, assim, nessa época estava rolando a vacina da varíola. A França perdeu a Guerra Franco-Prussiana porque perdeu muito soldado para a varíola, né? E depois ela passou a vacinar os seus soldados, tá? Mas essa outra guerra que eu estou contando teve esse aspecto que, então, ela drasticamente acabou com a mortalidade dos soldados, com medidas preventivas, como dar banho nos soldados, trocar a roupa. Ela botou janela, não tinha janela nos quartos, nas enfermarias. E aí, de novo, não foi antibiótico. Olha só, o antibiótico surgiu
em uso clínico mesmo em 1942. E eu estou contando para vocês de gente que ganhou a guerra, que ganhou também de doenças através de vacina, ou ganhou de infecção hospitalar com cuidados de prevenção, que hoje parecem óbvios, mas não eram óbvios na época da Florence, né? Sim, Então, muito novo. e aí a gente teve, e aí então a vacinação da varíola pegou, foi bem, mas aí a gente chegou em plena Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, com bolsões de varíola no mundo, inclusive no Brasil. Aí a Organização Mundial de Saúde resolveu que, puxa, mas tem uma vacina que é tão boa, todo mundo devia tomar. E aí foi uma vez que o mundo se uniu na década de 60 para falar assim, tá bom, nós vamos vacinar o mundo todo. E aí Ah, nós vacinamos o mundo todo. E aí, sabe o que aconteceu? Acabou a varíola. Acabou. sim, Ela não existe mais. Daria para fazer com erradicou. sarampo, daria para fazer com pólio, né? Agora, com essas pessoas ignorantes, né, falando um monte de bobagem, escrevendo qualquer bobagem, esse negócio do chip me irritou tanto, mas me irritou tanto quando eu vacinas da Covid. Gente, não se iludam. A gente hoje está podendo, hoje eu ouvi no estado de São Paulo, está podendo tirar a máscara do lado de fora. Em Rio de Janeiro também. Porque a gente Uberlândia está está ensaiando. Tirar a vacinado. máscara ao ar Desculpem, livre. negacionistas, mas a gente só está fazendo isso porque todo mundo está vacinado. E a gente conversou antes, né? Eu, em particular, que vi a Covid de pertinho, que tratei de pacientes com Sim, você Covid. me disse, né, que passou um tempo em Manaus e enfrentou aquele desespero de pessoas morrendo com falta de ar. Eu vi a Então, falta de imagina. oxigênio, então não vem falar para mim de chip, pelo amor de Deus, me respeita, né? Eu já tô velhinha. Não tem chip, viu? Não tem chip, pelo amor de Deus. As vacinas da Então, Covid também são os pais boas. que hoje ainda têm alguma dúvida em relação à vacinação dos filhos, inclusive de Covid, pode ir tranquilamente, Ai, né, pelo doutora? As amor de vacinas são Deus, ó, vou seguras, falar para né? vocês. Sabe a vacina da Covid? É só mais uma vacina do calendário. Ela não tem todo esse glamour que todo mundo pensa. Ela não tem toda essa coisa. Eu li, acho que foi ontem ou anteontem, tem muito mais miocardite em quem não vacinou. Então a pessoa fala, miocardite. Gente, a hora que alguém postou alguma bobagem do tipo que pega HIV, então assim, gente, aí a pessoa é mais do que ignorante, ela é má, né? Porque tá contando um negócio que primeiro que assim, não tem como pegar HIV da vacina do Covid, quer dizer, de uma bobagem assim tão grande, e infelizmente tem gente que acredita, né? Então eu vou aproveitar aqui esse monte de gente bonita, inteligente que está nos ouvindo. Vocês certamente já sabem disso, mas contem para as pessoas que a vacina da Covid é só mais uma vacina que a gente vai levar nossas crianças, que a gente vai proteger nossas crianças. Eu, como pediatra e infecto, eu vi Covid em bebê, eu vi Covid em criancinha, eu vi. Eu tenho que contar. Eu vi criança morrer, gente. E não é legal. Não é legal mesmo. Criança linda que eu vi com complicação de Covid. Linda. É muito triste. Então, assim, eu sempre sugiro para as pessoas, quando ouvirem uma coisa que não parece, vai ver a fonte e vai ver que interesse a pessoa tem de falar aquilo. Eu tenho um grande interesse na vida, sou bem interesseira. Eu quero que todas as crianças tenham a saúde que meus filhos tiveram na infância. De verdade. Eu amamentei, Sim. eu vacinei, meus filhos são lindos adultos hoje. Então eu tenho esse grande interesse na vida, que outras pessoas tenham filhos saudáveis como os meus. Bonitos e inteligentes também. Não sei se eu tenho algum filho aqui ouvindo, mas Tem algum filho dela aqui, gente? Da doutora. Vocês estão muito caladinhos, ninguém não fala estão, comigo. doutora? Não Ninguém tá estão gostando conversando. coisa Ninguém nenhuma, tá... viu, Eri? eles estão só nos ouvindo. Tá todo mundo nos ouvindo. Eu acredito que vocês, assim como eu, aprenderam muito conosco aqui, com a doutora, né? Especialmente a doutora, porque assim, ela. Gente, vocês não têm noção. O gabarito dessa médica. Vocês têm a oportunidade de ouvi-la. Outro dia ela estava falando, né? Foram quantas entrevistas no ano passado, doutora? Mais de 500.
Mais de 500 entrevistas a doutora deu ano passado. Sempre falando dessas questões de Covid, né, É doutora? Foi sempre. muito procurado. Inclusive, Jornal Hoje, Jornal Nacional, né, doutora? Esses foram. E eu fico sempre contente no sentido de que é bom ter a informação com conteúdo, né, gente? Já que tem gente que vai lá na frente da televisão ou das redes sociais que hoje são muito fortes, falar aquele monte de bobagem, né? Então eu fico muito feliz que a gente possa ir e falar isso. Vacina de Covid é só mais uma vacina no calendário. Lembrando que as nossas crianças começam a tomar vacina quando elas ainda estão no útero, quando elas estão na maternidade, quando elas já estão ainda no primeiro mesinho de vida. A vacina da Covid, e aqui no Brasil ela foi liberada a partir de 5 anos de idade. Ai, e eu tenho uma foto linda do meu sobrinho neto, ele de 5 aninhos com a sua carteirinha de vacina, orgulhoso, coisa linda. Um beijo também Pois para o é. Heitor, que O meu afilhado também, eu fiquei tão assim, orgulhosa, o Cauã, ele se vacinou contra a Covid, né? Ele tem 9 anos. E ele, assim, todo, nem chorou, olhou para a vacina, sabe? Aquela coisa assim de encarar. Eu fiquei tão orgulhosa dele. Eu acho que todas as crianças merecem esse momento, merecem estar protegidas. Então, você, papai e mamãe, que ainda tem dúvida sobre vacinar seu filho, não tenha dúvida, vai de coração aberto, porque a ciência trabalha por você, né, doutora? Tá aí a muita doutora ciência. que foi para fora do Brasil, que estudou, sabe, que sabe da seriedade que envolve esse assunto, Esse assunto falando aqui para você. é tão sério, se você soubesse. Assim, e desde a gente acha que tudo é natural, né? Mas assim, você visse o cuidado obsessivo compulsivo que enfermeira de posto de vacina tem com a temperatura das vacinas? Você visse assim, a obsessão que gerente de posto, então, de BDS, tem com vacina? Quanto que essas pessoas são treinadas e retreinadas? Então, assim, é tão bonito. E agora, eu conheço, também sou casada com cientista, né? Então eu conheço, gente, essas pessoas todas que se debruçaram desde março de 2020, fazendo 2 anos agora, que se debruçaram sobre essa doença desconhecida. Todos nós trabalhamos mais de 7 dias por semana, 24 horas por dia, o tempo todo fazendo, estudando, falando com gente no exterior, tentando se entender o que estava acontecendo e entender. E quando, menina, quando chegou a vacina, eu vou dizer uma coisa para vocês. Naquele dia que vacinou a primeira brasileira, escorreu uma lágrima do meu olho, porque eu estava numa dessas É cidades, emocionante. foi emocionante. Eu estive em cidades que fizeram, quer dizer, não sei se vocês lembram, Araraquara teve que fechar a cidade, eu fui para lá para ajudar. Todos os lugares, eu vivi muito de perto, sabe? Por isso que acho que não tenho muita paciência com quem fala contra a vacina, porque se hoje a Com quem gente... fala fake news, Pois né? Com quem é, fala quem bobagem. fala bobagem. Porque se hoje a gente está podendo tirar a máscara do lado de fora, é graças às vacinas. É uma alegria enorme e é muito, muito, muito bom mesmo. Lembrando as mamães que ainda estão hesitantes, que não só a criança pode ter Covid grave e ir para o hospital, como ela pode ter uma complicação que chama síndrome inflamatória. Tudo isso é raro, mas quando a gente tem um monte de gente infectada, o raro começa a aparecer. Mas sabe uma coisa que me preocupa, Eric? A Covid longa. Ninguém sabe direito esse trem ainda. E o que é a Covid longa? Ninguém é muito desconhecido ainda, né, A criança doutora? não se concentra, a criança pode ter problema motor. Lá na frente, então ela teve o resfriadinho, mas ela... Sabe por quê? Esse vírus malvado, ele tem o que a gente chama de tropismo, ele gosta do sistema nervoso central. A gente sabe disso, a gente fica sem olfato, né? Não cheira, ele entra por aqui. E ele vai para o sistema nervoso central. Então, vai dar problema, pode dar problema de equilíbrio, pode dar problema pulmonar também, pode dar uma asma que a criança não tinha. Eu não sei por que a gente vai hesitar, sabe, Érica? Porque, assim, não faça roleta russa com seu neném, com seu filho. Não faça isso. Não espera, vamos pagar para ver. Não paga para ver. A gente já tem muita informação científica
da segurança dessas vacinas. Muita, muita. Milhões de crianças vacinadas em outros países. Então, não tem que hesitar. E os postos têm que fazer a sua parte, que é dar uma flexibilidade em horário, né? Isso, no horário, com certeza. No início foi um pouquinho complicado, a gente teve que fazer os cadastros e tudo, né? Mas agora que as coisas já estão mais calmas, aqui em Uberlândia, por exemplo, a prefeitura já anunciou que não vai ter mais essa questão de agendamento, a pessoa já viu que já teve aí a data limite para se vacinar novamente, ela vai procurar os postos que estarão todos disponíveis para vacinar. Então, gente, ó. E sabe o que eu admiro? Só para a gente finalizar a nossa live, doutora, que a gente já teve o A nosso gente já tempo já. estouramos, né? Eu falei para você. Mas tá ótimo. Nossa, tá excelente. Eu tô adorando essa live. Eu espero que quem está nos acompanhando também esteja gostando muito e que divulgue essa live para as outras pessoas também conhecerem um pouco, né? É, da importância da história da vacinação. Então, doutora, que eu estava falando, eu até me perdi, que eu fiquei tão Você emocionada. estava falando de Uberlândia. De Uberlândia, isso mesmo, né? Então, as pessoas, eu fico encantada, eu lembrei o que eu ia falar. Eu fico muito encantada, eu já tive a grata surpresa de me deparar com uma médica que me pediu atualização do meu cartão de vacina, Uau, sabe? bacana. Eu fiquei encantada, porque assim, você vai ao médico, normalmente você vai porque tá com dor, normalmente você vai porque tem um problema que você precisa resolver, mas quando a médica te pede um monte de exame e fala assim, agora você vai se vacinar, você vai trazer para mim o seu cartão de vacina, eu quero ver todas as suas vacinas atualizadas. Nossa, isso me surpreendeu, sabia? É bem Me bacana. surpreendeu. Isso foi antes da pandemia. Então, é assim, até os médicos que eu sei que muitos me seguem por aqui, que incentivem também seus pacientes, né, doutora, Sim, a buscarem essa sim. atualização, A porque eu próxima acho que é vacina que válido, vai é muito ter importante. é a vacina da gripe. Eu queria terminar falando dela. Essa é outra cercada de mistério. E não tem que ter mistério. De mitos. A vacina da gripe, eu brinco, gente, que é assim, as pessoas dizem, mas eu tomo vacina da gripe e peguei gripe. Aí eu falo assim, gente, é vírus inativado, vírus morto, que não ressuscita nem na Páscoa. Então não tem como pegar gripe, Nem na Páscoa nem na Páscoa. ressuscita. Não tem como pegar gripe da vacina da gripe. Às vezes acontece o seguinte, como a vacina leva 2 semanas para fazer o melhor efeito, pode ser que você vacinou, 2, 3 dias depois, foi encontrar com alguém que estava com a gripe, a influenza, você contrai e, sei lá, 1 semana depois você está gripado. Você diz, mas eu tomei a vacina. Não, 2 semanas, pelo menos 2 semanas, se não um pouco mais. A outra coisa, muitas coisas podem parecer com a influenza, então a pessoa também tem a dor. Agora nós temos até Covid, né? Dor de garganta, febre. Agora, a influenza é uma infecção potencialmente grave, ela muda todo ano, por isso que todo ano a vacina é diferente, e tem alguns grupos que têm uma doença mais grave. Quais são eles? Menores de 5 anos, gestantes, idosos, pessoas com problema no coração e no pulmão. Então, essa é uma vacina muito segura e que também é dada gratuitamente. Eu sempre passo assim, a gente devia cobrar, viu? Porque se cobrasse, acho que as pessoas faziam fila. Você lembra quando teve H1N1 e todo mundo, no ano seguinte, as pessoas se estapearam para tomar a vacina. E vou contar uma coisa para você, todo ano a gente toma a vacina da H1N1, tá lá na vacina da gripe. Infelizmente, como esse vírus muda muito, a vacina não dura muito. A gente precisa todo ano tomar uma nova vacina, um novo reforço, mas ela é muito importante nesses grupos. Então, eu quero terminar dizendo que tem muita vacina boa, gratuita, que por trás dessa vacina tem muita ciência e muita seriedade. Que eu gostaria de ver em todos os cantos do Brasil essa mesma seriedade que é encarado para trazer uma vacina. Eu gostaria de ver em todos os setores da nossa sociedade essa mesma dedicação e seriedade das pessoas que lidam com as vacinas. Eu já brinquei com a Érica, eu volto a dizer para vocês, eu sou uma interesseira mesmo.
Eu não trabalho para a companhia farmacêutica, eu não trabalho para o governo. Sou uma grande interesseira. Eu quero que todo mundo tenha essa saúde como meus filhos sempre tiveram. E quero que todo mundo possa usufruir disso. Eu acho que é isso. Chega! Ah, muito bom, doutora. Gente, foi uma aula que nós recebemos aqui hoje. Eu quero agradecer imensamente a doutora Silvia Fonseca por esse compartilhamento, por esse momento conosco. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Ontem eu falei com você e vou repetir, o universo fez com que nós nos encontrássemos, porque eu gostei demais, me simpatizei demais pela senhora, não só pelo seu profissionalismo, mas pela pessoa que você transmite ser. Tão meiga, tão carinhosa. Eu queria muito que você fosse pediatra dos filhos meus sobrinhos, minha médica infectologista. Mas eu tenho certeza que você ajuda muitas pessoas com os trabalhos que você faz. E, gente, ela faz trabalhos voluntários com uma mãezinha da periferia da cidade. É uma coisa linda. A gente ainda vai conversar com a doutora Silvia em outros momentos e a gente vai ter essa oportunidade de conhecê-la melhor. Doutora, um super bem. Ah, gente, detalhe, sigam ela aí na rede social dela, no Instagram, porque ontem ela prometeu para mim que vai começar um trabalho. Ela quer aumentar os números de seguidores, porque diz ela que abriu esse Instagram dela só para fazer live, gente. Foi só para fazer live. Só que agora ela está vendo que essa ferramenta é importantíssima para ela comunicar essa educação, né, sanitária. Então, doutora, eu dou maior força. Então, meus seguidores que estão aqui agora, por favor, começam a seguir a doutora Silvia e cobrar posts dela, cobrar vídeos. A gente vai falar algumas coisas mais e realmente, assim, a Érica é uma grande comunicadora. Eu queria aproveitar também para te agradecer esse espaço maravilhoso. Obrigada. A gente conectou mesmo. E realmente isso, né? Eu tenho feito muita coisa técnica, mas eu gosto muito de falar para você que não é técnico, né? Mas que precisa saber dessas coisas para ter a sua vida mais suave, né? Então, acho que a gente, como profissional de saúde, tem obrigação de ajudar as pessoas a entenderem melhor, não só a doença, mas principalmente a saúde, que é um bem maior. A gente não consegue fazer nada se não tiver saúde, né? Então, eu vou estar, sim, com o apoio da Érica, postando algumas coisas. Vou apoiá-la agora. Ela vai estar mais presente nas redes sociais. Fran, um beijo para você. Meu amigo de Jesse Filho, que está aqui também, ó, já está seguindo você, viu, doutora? Então, obrigada. Tá todo mundo seguindo aqui. Quero mandar um beijo especial para vocês, meus seguidores queridos, que eu amo de paixão. Sem vocês, eu não estaria aqui para fazer essas lives, porque o motivo das lives é realmente levar informações importantíssimas, como essas de hoje para vocês. Doutora, beijo, a gente se fala, tá? Beijo. Você agora está conectadinha aqui comigo, agora está me seguindo. Agora eu estou seguindo você. Agora sim. Tchau. Então, super beijo, obrigada, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.